Paz e graça. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no seu horário que você vai assistir. Aqui fala Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E na oportunidade de hoje, nós vamos aí para o 17º dia desta campanha de oração, que vai até o dia 11 deste mês de dezembro que estamos. Hoje é dia 2, graças a Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Querido e amado Deus, novamente estamos aqui diante da Tua presença para louvarmos, exaltarmos e agradecer a Tua presença. É gratificante, Senhor, estar diante da Tua existência, diante do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Tudo isso graças ao sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Hoje estamos aqui, Senhor, em liberdade, podendo falar contigo, de expressar a nossa dor, a nossa alegria, tudo aquilo que sentimos. É muito gratificante. O Senhor está conosco. O Senhor está com a gente porque o Senhor nos escolheu. Isso é muito gratificante, Pai. Muito gratificante. Senhor, uma coisa que muito acontece para quem veio do uso de alguma substância química, assim como eu, várias pessoas, quando procuram a melhora, quando procuram fazer o bem a si e aos outros, encontram dificuldade de conseguir um emprego, dificuldade de ser aceito na sociedade, porque ainda existe, infelizmente, um grande preconceito. Muitas pessoas não empregam a um ex-dependente químico por preconceito e outras por medo de que essa pessoa volte ao uso e acabe furtando ao local de trabalho, danificando toda a estrutura do trabalho, todas as pessoas, maltratando, fazendo coisas terríveis. Mas tem muitas pessoas que não fazem meramente por preconceito, porque se acham e se consideram melhor do que um ex-dependente químico. E tem muitos espalhados por todo o mundo, diversas pessoas que vieram do uso, que vieram, né, dessa luta, dessa batalha, dessa guerra, e hoje estão à procura de uma oportunidade de fazer um trabalho, de poder sustentar a sua família, de levar o pão de cada dia para a sua família, através do suor do seu trabalho. Mas tem muitas pessoas que não conseguem. Muitas também não sabem o que fazer, não têm uma carreira, uma profissão, não sabem como lidar com essa situação, se encontram em dificuldade, muita dificuldade. Eu me lembro, Senhor, e quando eu completei 18 anos, quando eu havia passado por algumas situações no uso compulsivo de substâncias químicas, eu também não tinha uma perspectiva de trabalho. Todas as vezes que eu ia atrás de um emprego, eu era rejeitado. Eu me sentia inútil, eu me sentia incapaz, impotente,
E isso para mim era muito dolorido. Então, quando eu conheci o crack, quando eu comecei a usar essa substância química, porque eu já usava outras substâncias químicas, mas nunca tinha usado o crack. Então, quando eu me aprofundei no uso compulsivo dessa substância química e perdi toda a perspectiva de um dia conseguir algum trabalho, alguma coisa, porque estava eu com 18 anos, não tinha nem terminado o ensino médio, estava lá sem perspectiva nenhuma, sem nenhuma profissão. Então tudo estava desandando. Mas quando tive a oportunidade de adentrar na igreja, quando eu tive a oportunidade de mudar de vida, tive a oportunidade de conhecer o irmão Enoque, que já o Senhor o levou, e ele me deu ali ensinamentos importantes quando eu comecei a trabalhar como pintor, pintando as residências, aquelas coisas todas, e ele me deu aquele apoio, me deu aquela força, né, me ensinou coisas que eu nunca tinha o conhecimento, me ensinou de uma forma tão eficaz, tão prazerosa, e aquilo ali foi muito gratificante. Mas eu via que muitas pessoas, elas tinham dificuldade de me aceitar nas suas residências para fazer esse trabalho pelo preconceito, por saberem que havia vindo do uso, e aquilo ali foi me desmotivando aos poucos, mas com força e estrutura. Então, quando eu entrei na escola no ano de 2012, quando eu voltei para a escola, a trabalhar na escola, no ano de 2012, foi muito gratificante. E quando, no começo, as pessoas tinham preconceito, elas não queriam. Mas quando viram o meu trabalho, quando viram o meu esforço, minha dedicação, quando viram que eu estava empenhado, que eu dava o meu melhor, e aí as pessoas foram começando a estar próximo, assim como a diretora da escola, que me deu muita força, me deu muitos ensinamentos importantes. Eu era um homem de confiança da pessoa dela, dos trabalhos que nós fazíamos, aquela coisa toda. E isso é muito importante, pai, porque muitas pessoas, quando entram no uso, elas vão perdendo essa essência, e quando elas querem retornar a uma vida melhor, uma vida digna, elas encontram dificuldade. Nós encontramos dificuldade. E assim, nós precisamos de Ti. Porque não é só a libertação contra os vícios. É como seguir a carreira como profissionais. Porque hoje eu, como pastor, terapeuta, eu me lembro que no começo uma grande dificuldade, hoje ainda existe dificuldade. Porque quando eu apresento o meu trabalho como terapeuta, as pessoas falam, mas tu é pastor, então pastor não pode cobrar. Senhor, o trabalho, ele tem que ser feito porque existe uma família, pessoas que precisam ser sustentadas. E isso não é só de mim, isso é das pessoas. As pessoas que precisam. Porque tem um filho há com mais de 18 anos que está lá, mora com a mãe e infelizmente não concluiu o ensino médio, mas tem outros que terminaram a faculdade, são advogados e tudo, mas encontram dificuldades por causa desse preconceito, por causa dessa questão. Mas muitas pessoas, assim como o Michel, um grande jogador, que veio do uso de substância química, hoje um grande exemplo de superação, assim como ele, vários outros, como Casagrande, Marcelo Antoni, Fábio Assunção e vários outros aí que a mídia conhece, né, que é apresentado pela mídia, mas tem vários outros. Então, assim, essa questão, pai, no dia de hoje, nessa oração, nessa campanha que estamos, e hoje, especialmente pedindo a Ti para proteger cada um de nós, tanto os pais como os filhos, todos em geral,
e na questão do profissionalismo, do trabalho, da labor, de cada um, da dedicação, do esforço, porque todo ser humano precisa do alimento do dia a dia, o alimento físico, precisa do desempenho, do trabalho. E muitas pessoas não tiveram ali, durante seu período, né, de consciência, antes de se afundarem nas drogas, não tiveram a oportunidade ou não terminaram o ensino médio, não concluíram uma carreira profissional e estão na luta, estão aí no mercado de trabalho pedindo socorro, implorando por uma oportunidade. Sabemos que hoje existem diversas áreas, de várias plataformas, como a Hotmart, Facebook, YouTube, vários aplicativos aí que empregam as pessoas, que dão a oportunidade para as pessoas que nem são formados academicamente, e isso é bacana, porque são mais oportunidades, mas nem todos têm a habilidade, nem todos conseguem, nem todos chegam a ter de cumprir aquilo que é exigido. O YouTube precisa de uma certa quantidade de horas assistidas, uma certa quantidade de pessoas inscritas. Então, assim, são coisas que acontecem, mas são coisas que favorecem, dão a oportunidade para a pessoa ter um recurso financeiro, mas nem todas as pessoas conseguem. Então, é importante, Senhor, nós estarmos aqui e falarmos sobre isso, porque muitas pessoas que estão do outro lado, elas quando estão orando a Ti, pedindo a Ti, estão pedindo só a libertação, mas esquecem que vem o pós a libertação, que vem o mercado de trabalho, que vem a função profissional, que vem ali a pessoa como um profissional, né? Como a oportunidade de diversas situações como essa para o mantimento, porque muitas pessoas se frustram porque pedem a libertação, recebem a libertação dos vícios, e aí depois não tem um trabalho, não consegue ter ali, não tem nem todas as pessoas têm os pais milionários, nem todas as pessoas têm os pais bem-sucedidos financeiramente, e aí como vai viver? Que tipo de trabalho vai fazer? Aí passa uma semana na casa dos pais, algumas pessoas passam uma semana na casa dos pais, sem um emprego, e aí os pais já começam a reclamar porque você tem que trabalhar, isso, aquilo, outro, mas a pessoa vai atrás, não consegue, e aí ela já começa a se achar inútil, impotente, que não tem nenhuma importância, e aí começa a se frustrar, começa a se levar por aquela situação, e daqui a pouco já está no uso compulsivo da substância química novamente. Então assim, Senhor, a maioria das pessoas, maioria não, mas uma boa parte das pessoas, quando elas entram numa clínica de reabilitação, geralmente elas trabalham dentro da clínica de reabilitação onde elas conseguem oportunidade. Mas nem todas as pessoas estão preparadas. Nem todas as pessoas sabem o que é ser um terapeuta, nem todas as pessoas sabem o que é ser um monitor, que é ser um captador, que é ser ali uma equipe de captação, não sabe nada disso. Então, como ajudar essas pessoas, como elas querem ser ajudadas? Então, abrindo essas portas, porque existem muitas federações espalhadas pelo Brasil, fora, e aí muitas delas não se preocupam com nada disso, mas tem muitas seríssimas, muitas importantes que têm ajudado e contribuído com as pessoas. Cursos profissionalizantes, graças a Deus tem aí a lei, de cursos livres, e isso é importante, porque muitas empresas estão aí focado nesse desempenho, ajudando pessoas através disso aí, como nós da RH Espaço Terapêutico Online Limitada, também a FENATIS, a FEBRAT, a FEBRACT e várias outras aí que existem, preocupando-se e ajudando profissionais a se qualificarem, a entrar no mercado, principalmente nesse mercado que
infelizmente, está crescendo no sentido de muitos usuários de substâncias químicas, muitos dependentes de alguma substância, de algum tipo de vício, infelizmente. Mas, felizmente, porque tem muito espaço para várias pessoas poderem contribuir. É uma seara enorme. Então, Senhor, pedindo a Ti a Tua ajuda, o Teu amor, a Tua graça, que todos nós, venhamos conseguir de uma forma significativa, entrar nesse mercado, ajudar uns aos outros e se ajudar. E se ajudar também. Os familiares aí codependentes possam aprender a compreender, a entender, porque nem sempre as pessoas quando saem de uma instituição, elas estão qualificadas para exercer tais funções que a maioria escolhem. Alguns pais vão lá e conseguem o trabalho, e aquele trabalho pode ser uma válvula de escape para a pessoa voltar ao uso, mas os pais não sabem, e os filhos às vezes não sabem se comunicar com os pais e simplesmente de uma forma arrogante não vão para esse tipo de trabalho porque eles sabem que é uma válvula de escape, e aí os pais, sem entender, começam a gritar, começam a brigar, porque tu é irresponsável, tu não quer fazer nada na vida e tal, começa aquela confusão e a pessoa volta ao uso da substância química usando aquilo como justificativo. Então, Senhor, hoje, pedido de oração é para que as portas das searas deste grande projeto de trabalhos, de ajudas para muitas pessoas, não só para as pessoas que estão aí dentro de uma clínica de reabilitação, mas para as pessoas que estão morando na rua e agora nessa manhã, estão ali sentindo aquele frio imenso, infelizmente, mas para todas as pessoas, muito obrigado por existir, esse Deus maravilhoso. Hoje tem jogo do Brasil e pedir ao Senhor a tua proteção sobre todos os jogadores, tanto do time adversário como o nosso time do Brasil, tá? Que o Senhor possa proteger, guardar, livrar de todas as astutas do inimigo. E que vença aquele que eu não sei e não quero que o Senhor interfira, porque isso não é correto. Então seja feito a tua vontade. Muito obrigado. Em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém e amém. E até amanhã, querendo Deus. E assim, tchau, tchau.